A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos fazendo essa gravação hoje, para podermos estar postando uma mensagem referente ao domingo à noite. Já estivemos pela manhã fazendo a live. Espero que você tenha participado, que você tenha sido abençoado. Mas nesse momento nós estaremos falando sobre um texto que Deus tocou no meu coração nesses momentos tão difíceis, nesses momentos tão terríveis que nós temos passado. Existem pessoas que talvez estejam orando, frequentemente para que tudo cesse, para que as coisas elas possam estar melhorando, e não têm visto a sua oração sendo atendida, pelo menos nesse momento em que elas têm essa expectativa. E a gente vai estar falando um pouco sobre essas questões hoje, para que você possa entender que Deus ele tem ouvido a nossa oração, Deus ele tem compreendido o nosso sofrimento, Ele não tem nos abandonado, de forma alguma. Deus não nos abandonou nesse período. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 2. É a última parte, lá os últimos versículos de Êxodo, capítulo 2, e nós vamos também ler um pouco do capítulo de número 3. Então vamos lá? Êxodo, e como de costume, você faz aquilo. Após eu falar o texto, você pausa, procura a Bíblia, abre o texto e depois então você retorna para que nós possamos estar lendo juntos. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo de número 23. E lá está escrito o seguinte: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dele clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amados, logo no capítulo de número 2, a gente observa que o faraó anterior a esse que estaria assumindo, o faraó que morreu, como relatado no texto que nós acabamos de ler, não era um faraó bom, não era um faraó que abençoava a vida do povo hebreu. Segundo alguns relatos, alguns estudos, a dinastia que acolheu a José e a sua família era uma dinastia de pessoas que eram de um povo chamado Ixos, que tinham uma certa proximidade com o povo semita. E por isso também José ele foi aceito com a sua família com mais facilidade. Por isso o faraó também aceitou a José como o seu governador, como segundo do seu rei. Veja bem, não estou aqui dizendo que Deus não teve interferência em nenhuma dessas coisas, não, de forma alguma. Eu estou dizendo, inclusive, algo mais profundo no que diz respeito ao poder de Deus. Porque Deus ele não agiu apenas no sonho de José e no coração de Faraó, mas Deus agiu numa conjuntura, fazendo com que essa dinastia Ixa pudesse estar tomando conta do Egito. Mas depois de alguns anos, alguns séculos, essa dinastia ela foi lançada fora, Houve uma retomada pelo próprio povo egípcio dessa dinastia faraônica. E o faraó, nesse período de Êxodo, era um faraó que era de origem egípcia e não Ixa, ou seja, não tinha nenhuma similaridade, nenhuma particularidade, nenhuma proximidade com o povo semita. Para além disso, eles ainda tinham certa animosidade com esse povo, lembrando que esse povo, em tempos anteriores, havia tomado o Egito e havia assumido essa dinastia. Ou seja, todo povo que, por acaso, se assemelhasse aos semitas, que era a raiz genealógica do povo hebreu também, essas pessoas elas estariam sendo vistas como inimigos. Essas coisas você vai ler um pouco melhor lá no livro de Gênesis, quando fala das genealogias a partir de Noé. Às vezes as pessoas não gostam de genealogia, e é perfeitamente compreensível, porque realmente é uma coisa um pouco chata, mas elas explicam muitas das coisas. E por que eu estou falando sobre isso? Mas eu estou falando sobre isso com vocês para poder fazer com que vocês entendam de alguma forma, e nesse momento, o povo hebreu ele já era visto como inimigo por causa da sua origem semita. Para além dessas questões, ainda existia uma outra realidade, que esse povo ele estava crescendo, era um povo que estava ali no Egito,
poderia de alguma forma oferecer algum tipo de risco à população do Egito, além de oferecer risco à população do Egito por conta da sua multiplicação, eles também, poderiam servir de mão de obra, uma mão de obra que de alguma forma pudesse estar fazendo com que as grandes obras que aconteceram no Egito pudessem ser realizadas. Essa é uma realidade que a gente observa nesse momento. Essas pessoas, elas vivem sobre essa situação, vivem sobre essas circunstâncias. A gente nota, por exemplo, que o próprio decreto de Faraó, quando fala para matar os filhos, dos hebreus, ele está se preocupando necessariamente com essa realidade. Ele está se preocupando com a multiplicação dessas pessoas que de alguma forma poderiam promover uma revolta e por isso então fazer com que talvez uma nova dinastia pudesse surgir no Egito com algum golpe de Estado. A gente nota que essas questões elas eram preocupação de Faraó e por isso ele dá ordem para matar todos os primogênitos dos hebreus. E isso foi uma ordem trágica, uma ordem terrível, e por conta disso Moisés ele é salvo. A palavra do Senhor fala exatamente sobre essas questões no capítulo de número 2 do livro de Êxodo. A gente também percebe, meu querido, minha querida, que o povo passava por um sofrimento muito grande. O povo passava por uma luta terrível. O povo estava sofrendo porque eles eram escravizados, porque eles estavam trabalhando exaustivamente, porque eles eram tratados de maneira muito cruel. Essa era a realidade do povo. Aquelas pessoas eram oprimidas pelos indivíduos. Não só pelo governo, como também pela própria população egípcia como um todo. A gente nota que o povo de Deus estava sofrendo muito, estava sofrendo de maneira terrível. Então o povo se coloca a clamar ao Senhor. Uma pergunta que me vem à mente é a seguinte: será que antes essas pessoas não clamavam a Deus? Será que antes essas pessoas haviam se esquecido do que Deus havia realizado até aquele momento? Através de Abraão, de Isaac e de Jacó, e até mesmo da vida de José? Essa é uma questão que a própria Bíblia ela não relata para cada um de nós. E não é objeto dessa pregação nesse momento. O que me toma, para que possa estar falando com você nessa hora, é que o povo clamou e Deus falou que escutou o sofrimento. No capítulo de número 3, a palavra do Senhor vai falar essa mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Ele diz a Moisés que o clamor do seu povo chegou até os seus ouvidos e essas pessoas, e ele desceu para falar com o povo. Ou seja, ele desceu para libertar o povo. Perdão, um equívoco da minha parte. Ele desce para libertar o povo daquela situação. Eu já falei algumas vezes aqui que as mensagens que eu estou postando no YouTube, que estou multiplicando lá na página da igreja, são sempre postagens que de alguma forma podem estar trazendo algum tipo de consolo para você nesses tempos. Alguma palavra que possa fazer com que você se sinta amparado por Deus nesse período. Porque é um período de grande luta, um período de grande dificuldade, um período de grandes incertezas, um período, inclusive, que muitas pessoas têm risco de vida. Essa é a realidade. E por isso, essa mensagem, ela vai ser também a partir desse princípio. É claro que quando a gente fala sobre esse texto, a gente está falando estritamente de libertação do povo da situação de escravidão. Um texto que, inclusive, vai apontar para o Novo Testamento, demonstrando o papel de Jesus, como aquele que liberta o povo. Aquele que liberta o povo como ator principal dessa libertação, mas também como aquele que se oferece como sacrifício para que o povo possa ser purificado e possa então ter os seus pecados pagos. Mas o que eu vou destacar desse texto é apenas uma única coisa: que Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus ouviu o clamor do seu povo quando eles estavam em sofrimento. Deus ouviu o clamor do seu povo quando eles estavam passando por grandes lutas. Deus ouviu o clamor do seu povo quando eles estavam até mesmo tendo risco da sua própria vida. No capítulo 3, como eu disse,
Deus ele fala a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para os libertar. A palavra que eu tenho para você nesse dia, meu amado e minha amada, é que Deus ele tem ouvido o teu clamor. Deus tem ouvido o teu sofrimento, Deus ele sabe exatamente da luta que você está passando. E ele está descendo para poder curar, para poder sarar, para poder livrar, para poder fazer com que essa grande luta ela cesse. Mas é importante, meu amado e minha amada, que você tenha a mesma posição desse povo nesse sentido. Continue a clamar o Senhor. Uma outra coisa que eu também gostaria de destacar é que do período em que essa perseguição ela começa, até um período em que Moisés chega até o Egito, isso se dá durante um período muito grande de tempo. A tradição rabínica, a tradição hebraica, ela diz que a vida de Moisés é dividida em 3 partes, e cada uma das partes com 40 anos. A primeira parte, Moisés estava no Egito e ele ficou 40 anos no Egito. A segunda parte trata dele lá em Midian, na casa do seu sogro Jetro, durante 40 anos. A terceira parte, ela trata da trajetória de Moisés do Egito até perto da Terra Prometida, porque nós sabemos que ele não entrou lá. Ou seja, Moisés, ele teria vivido 120 anos e 40 anos cada uma dessas partes. Por que eu estou falando isso, amados? Porque essas pessoas, elas esperaram aproximadamente 40 anos depois que talvez elas tenham começado a clamar, porque pode ter começado a clamar até antes dos 40 anos, né? O período que Moisés esteve lá em Midian foi 40 anos e eles clamaram durante esse período. E Deus os responde, mas não responde exatamente na mesma hora. Nós estamos vivendo aí o propósito de Daniel. Daniel ele começa a orar e ele só vai ter resposta da sua oração 21 dias depois. Ou seja, a bênção de Deus, ela às vezes passa pela prova do tempo. Nós temos que continuar fazendo nosso papel, orando, clamando, colocando as nossas questões diante da presença de Deus, mas entendendo que Deus ele cumprirá no seu tempo. Não tem como nós estarmos determinando, não temos como nós estarmos de alguma forma tentando fazer previsões que Deus não tem dado para nós. E eu tenho visto, infelizmente, muitas pessoas se equivocando, colocando coisas na boca de Deus que Deus não falou. Eu lembro um período anterior, que foi convocado um jejum pelo presidente da República. Não estou falando nada sobre se o que ele fez é certo ou errado, se deveria ter feito ou não. E essa não é a questão aqui para nós estarmos tratando. Mas uma pessoa postou logo depois: olha, após a convocação do presidente, as mortes pelo coronavírus, elas estacionaram. Logo depois elas triplicaram. Deus não havia falado nada, mas a pessoa, até de boa vontade, uma fé genuína, mas vendo as coisas de maneira equivocada, tentou de alguma forma falar por Deus aquilo que Deus não havia dito. Há pouco tempo atrás, eu vi uma pessoa falando que houve um grande mover de oração e por isso as mortes elas estavam em declínio. De 200 tinham passado para 100 e poucas mortes. Na mesma semana, as mortes foram para 400 mortes. Ontem, nós tivemos 700 mortes. Amados, a gente deve entender que Deus ele vai agir no tempo certo. Se Deus não tem revelado nada a nós, então a gente não fale. Mas entenda que Deus ele tem ouvido o nosso clamor. Muitas das vezes, quando nós falamos coisas que Deus não disse, nós comprometemos de alguma forma até mesmo a fé que as pessoas têm em Deus. Porque se uma pessoa fala que Deus falou alguma coisa e não acontece, é porque de fato Deus está mentindo. Mas não é isso que acontece. Na realidade, a maioria das vezes são pessoas que estão movidas por um desejo tão grande, uma fé até genuína, mas que ela é colocada em prática de maneira equivocada e fala aquilo que Deus não disse. Eu lembro de um falecido cunhado chamado Antônio, grande profeta de Deus, grande homem de Deus. E ele dizia uma coisa para mim. Ele falava: irmão Júlio, o problema das pessoas é que Deus diz A, e o profeta, não contente com o A que Deus disse que era para ele dizer, ele fala A, B, C e D. Ou seja, não fala apenas aquilo que Deus havia solicitado para falar, mas aumenta ainda aquilo que Deus havia dito.
Mas esses tempos são tempos difíceis, é necessário que a gente fique com aquilo que de fato a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor diz que Ele escuta o nosso clamor, Ele escuta a nossa oração, mas que Ele responde no seu tempo. Deus responde no seu tempo. O que eu quero falar para você nesse dia é que você mantenha a sua fé, continue orando ao Senhor. E o Senhor Ele vai te abençoar, sim, vai, mas no tempo dEle e da forma dEle. Não tenha medo, não se atemorize por conta desses dias. Se você está em Cristo, você não tem o que temer. Porque a própria palavra de Deus diz que aquele, mesmo que esteja morto, viverá. Não estou aqui pregando morte para você, eu quero pregar vida, eu quero pregar esperança. Mas a maior esperança que nós podemos ter é a esperança da vida eterna. Mas eu creio que Deus também tem promessa para nós nessa vida. Portanto, coloque a tua boca no pó. Continue a orar ao Senhor, continue a clamar. Porque certamente Deus Ele tem ouvido o teu sofrimento, Deus tem ouvido a tua dor, e no momento certo Ele estará dando a resposta. Ele estará transformando a tua vida. Ele estará fazendo com que verdadeiramente toda essa história ela fique para trás, no passado. E seja motivo apenas de nós contarmos como um testemunho de vitória, testemunho de livramento da parte de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante da presença de Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Louvamos a Ti, Deus bendito, Pai da eternidade, para que o Senhor possa estar abençoando o Teu povo, para que o Senhor possa estar derramando sobre nós a Tua glória, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós necessitamos, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua glória, do Teu perdão. Necessitamos, Senhor Deus, entender aquilo que verdadeiramente o Senhor tem falado a cada um de nós. Mas também queremos colocar aqui, Senhor, o nosso clamor a Ti. Queremos clamar para que o Senhor faça cessar essa doença na face da terra, para que todas as pessoas, Senhor Deus, que foram acometidas por essa enfermidade possam estar se livrando, meu Pai. Nós clamamos a Ti, meu Senhor, para que o Senhor possa realizar o milagre. Esse milagre ele possa vir através de um remédio, através de uma vacina, através do tratamento médico hospitalar, através de uma forma extraordinária, inexplicável. O que importa, Senhor Deus, é que nós cremos que Tu podes, Senhor Deus, orientar todas as coisas a todo tempo. E por isso clamamos a Ti, Senhor Deus, e o nosso clamor não cessará enquanto não observarmos, Senhor Deus, a humanidade completamente salva, Senhor Deus, dessa doença, dessa enfermidade, Senhor Deus, tão terrível. Mas, Senhor, queremos clamar pelas pessoas, Senhor Deus, para que, acima de qualquer coisa, possa crer verdadeiramente que o Senhor tem promessa de vida eterna para nós. Uma promessa que não se restringe, Senhor Deus, à vida material que nós vivemos. Uma promessa em que nós viveremos, Senhor Deus, num âmbito, Senhor Deus, de uma categoria espiritual. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas nas Suas mãos, renova a nossa fé e continua a falar aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, que Deus possa te abençoar poderosamente, continue te guardando, te fortalecendo. O Senhor é contigo. Vamos receber a bênção do Senhor, que o amor do nosso Deus e Pai possa te guardar e te abençoar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa te salvar, que a consolação do Espírito Santo de Deus possa ser derramada sobre a tua vida e sobre a vida de todo o povo espalhado sobre a face da terra, e você possa concordar dizendo amém. Amados, na terça-feira estarei colocando uma nova mensagem para que você possa estar sendo abençoado pelo Senhor, tá bom? Fique com Deus em nome de Jesus, amém.